Eu acho que tem muita coisa. Mas o Flamengo vocês vai com o falam que time é tudo completo. decisão. Vocês da imprensa ficam com essa história que Você também é da imprensa, palhaço? mais ou menos. Todo jogo é uma decisão, campeonato de pontos corridos. Você falou já que o Flamengo e o Atlético são candidatos ao título. Vamos contar Quantas vezes você vai falar? alguém falará a frase. Olha, são 38 decisões. Primeira rodada vale igual. Vamos combinar um negócio? Quem falar a frase vai tomar chibatada? Não, leva croque. chibatada não. Não, dá um croque na cabeça. Você fala essas coisas aí. Eu? Não, eu falo que se o campeonato terminasse hoje. Esse é outro também. Eu sou um idiota. Não, escuta. Precisa se policiar. Só uma coisinha. Se o campeonato terminasse hoje, quem estaria na zona de Não rebaixamento? teve nem rodada ainda. Não começou. Vai começar amanhã. Vai começar amanhã. amanhã. Não, mas se o mundo. E quando o cara fala. Não, mas se o mundo terminar hoje. Se o mundo terminar hoje, o meu time é o campeão. Que se o mundo terminar hoje, você é campeão. Você não vai zoar ninguém, porque o mundo acabou. O Corinthians foi campeão da Libertadores, o mundo não acabou. Vai acabar quando? Não, o Corinthians foi campeão pela Libertadores, foi 2 vezes campeão do mundo e não teve nem como fazer o seguinte. O Flamengo entra como favorito, vocês concordam? Não. Eu não concordo. Não acha? Não. Você não, como ganhar o campeonato. É um dos favoritos. Então, entra como favorito. Não falei que é o favorito. Você falou entra como favorito. Entra como favorito. Igual o Atlético. Não como o próprio Atlético. Como o próprio Atlético. Vocês estão contradizendo o Rodrigo Cassino, que para ele é O Bahia, Vasco e o Atlético Fluminense Goianiense. e Atlético Goianiense. Exatamente. O Flamengo deve jogar com o que tem de melhor aí, né? Isso significa ainda a ausência do Diego, que ainda está machucado. O Vinícius Júnior muito já legal. treinando entre os profissionais. Exatamente. O Vinícius Júnior treinando entre os profissionais e muito legal também foi a participação do Ederson no jogo contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil no meio de semana. O jogador ficou parado aí quase um ano em função daquela jogada com o Fagner, todo mundo sabe da história. Já está voltando e é uma opção a mais aí pro Zé Ricardo. Agora, o Flamengo precisa tomar cuidado com o seu sistema defensivo, sinceramente. Acho que um campeonato longo como é o Campeonato Brasileiro, o Donati está machucado, voltaram a fazer dupla o Hever e o Rafael Vaz. O Muralha é um goleiro que a mim nunca me inspirou muita confiança. Ele é um goleiro de altos e baixos, tem momentos que ele faz ótimas intervenções, mas no mesmo jogo ele acaba falhando. Então eu acho que o Flamengo... O Flamengo precisa de goleiro, senhor Marcos? Eu acho. De repente é o menino lá do O Rafael Rafael. Cabral cairia como uma luva. Você tirou daqui, ó. Ó, como é que tinha aquele personagem? Tá daqui, ó. Tava aqui, eu ia falar exatamente Imagina isso. o Alisson, cara, O Rafael Cabral está... Sol, bronzeado. Pô, estão falando de futebol. Você falou do Alisson. Você tá ali, ó, dando rolê, no Rio é rolê. Vocês falaram Você tá do dando Alisson. rolê, de repente você vai, pô, vou pegar a prainha, tô de folga, amanhã eu vou pro Rio curtir o fim de semana. E você vê o Alisson ali na frente da barraca do PP, batendo futebol, o que você faz? Chora. Segura minha toalha. Imagina você ver o Alisson correndo na sua direção, assim, todo suado, com uma sunga branca de crochê. Por exemplo, você tá jogando Fernando Gabeira. Por exemplo, você tá jogando futebol e a dupla é você e o Alisson, tá aquele sol escaldante do Rio ali na frente do PP. Sai um ponto. Sai um ponto Ele vem final te que você ganha a abraçar. partida, o que você faz? Você abraça ele de frente? Vamos pra água. E aí, mano? Você acha? Mas eu falando sério, vocês estavam falando do Alisson. Vocês estavam falando de oferecer o Alisson pro São Paulo? Oferece pro Flamengo. Não, mas eu queria... O Alisson, perdão, o Alisson, eu acho que ele não volta da Roma. Não volta, eu acho que ele não volta. Lá ele vai continuar na Europa. O Rafael Cabral está rescindindo o contrato com o Napoli. Então, eu acho que o Rafael Cabral seria uma excelente opção para o Flamengo, sinceramente. Dizem que o Rodrigo Caetano saindo lá para a Europa para tentar... Europa não, ele vai para a Arábia. Vai passar pela Europa. Não tem voo direto. Não tem voo direto. Vai ter que dar uma paradinha lá. Para em Paris, né? Geralmente para em Paris. É isso, Benjamin? Eu acho que o Flamengo deveria procurar o Rafael Cabral. Ele precisa de um goleiro. Sinceramente, eu acho que ele precisa de um goleiro. Um campeonato longo como é o brasileiro. O Flamengo ganhou o Campeonato do Rio de Janeiro, é verdade.
mas eu acho que precisa de um goleiro. E o Conca? Tem uma discussão. O Conca tá voltando, mas com cheio de reticências, né? O Conca deu uma entrevista, o Flamengo campeão, ele ficou cheio de reticências. Não se sabe se é ele que não está pronto ainda, se o Flamengo não está confiando ainda na recuperação dele, se ele está pronto para jogar. Tem um monte de reticências, né, Pascoal? Está muito tempo parado. O jogador não volta tão confiante. Só uma coisa que está estabelecida, também uma discussão entre os torcedores do Flamengo, de uma maneira geral, é do Vinícius Júnior. Gente, o cara fez 2 treinos, né? Ontem estava estampado, né, no jornal e até nos sites europeus o seguinte: o Vinícius Júnior já está certo 45 milhões de euros para jogar no Real Madrid. E até dando as datas dos treinamentos dos jogadores, os caras estão sabendo de tudo. Quando é que ele vai treinar, quando é que não vai treinar e tal. A minha visão, eu acho que o Vinícius Júnior vai jogar muito pouco no Flamengo. Mas não acho que é domingo. Vai perder posição para quem? O Vinícius não sabe. Não, pouco tempo. Não, pouco tempo no Flamengo. Porque só o ano que vem ele vai embora, certo? Vai jogar um ano no Flamengo. Pouco tempo para ver. Tá bom, ganha um Campeonato Brasileiro, não tá bom? Ganha uma Libertadores, não tá bom? Ganha o Mundial no final do ano, não tá bom? Eu não acho que ele tenha que ser titular domingo. Não, tudo bem. Que vá entrando aos poucos. Sem conhecer alguém, não sabe como é que é a concentração. Entre os profissionais. Sim, ele vai nesse fim de semana para concentração, Jesus, vai ver como é que é a concentração, vai pegar café pros caras, vai ver como é fazer não tem mais isso. Não tem? Você tá maluco? Vai buscar o lanche lá pra mim, moleque. Peraí, vai lá buscar o lanche. Opa. Isso aí é antigamente, Pascoal. Eu lá, com meu nome estampado na capa do Marca, falando que eu tô valendo 45 milhões de euros. Velho, que o Real Madrid tá na minha bota. Se o cara manda buscar café, fala, vai você, Você sabe quantas vezes ele vai pegar na bola se ele fizer isso? Quantas vezes ele pega, Pascoal? Nenhuma. Porque se eu sou o Vinícius Júnior, eu saio do gramado e falo, os caras não tocam pra mim. Ciúme. Os caras vão trancar ele num banheiro lá, você vai ver só. Por menos os caras enrolaram o jogador do Palmeiras igual a múmia. Tá brincando. Se ele imediatamente conseguir dar uma resposta positiva, o Flamengo começa a encorpar de uma maneira interessante. Ele tem que dar uma resposta positiva. Então o Zé Ricardo vai falar com ele e fala sim pra tudo. Não, uma resposta satisfatória dentro de campo. Porque assim, a gente vê tantos jogadores de qualidade, mas a gente vê o Trauco na beirada do campo. Você não gosta do Trauco? Eu acho o Trauco um jogador comum. Xiii, vocês estão. Bom é você com a 6. Tá de brincadeira, tá jogando muito. Não, peraí. Coloca a bola na cabeça do Zé. Eu acho ele bom jogador, mas ele não é extraordinário. Não, mas quem falou que ele é extraordinário? Por isso, o Flamengo tá cruzando mais que cachorro novo. Você tá louco? Acabou o programa, velho. Mas é verdade, o Trauco tá jogando muito. Mas peraí, vocês são advogados do Trauco? Não, é que a gente vê O senhor tá de sacanagem. Não, eu acho ele bom O senhor tá jogador. aliado com o seu Oswaldo Pascoal. O Eu acho Trauco, jogador comum, eles quem é acham um fenômeno. hoje, dia 12 de maio de 2017, o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro? Guilherme Arana. Eu não falei do Trauco como lateral. Eu disse que eu não gosto de ver o Trauco na beirada do campo na frente. Só isso. Mas o senhor não Só foi isso. claro. Não, fui claro. Então a sua crítica não vai formar uma frase do treinador. Não, mas o treinador... Aí já se aliou aí. Mas o Trauco, quando jogou ali na beirada do campo, como o Ivan disse, ele jogou bem. Inclusive fazendo tabelas que ele tem jogado, até porque o Zé tem visto que as principais peças ainda não estão à disposição. O Conca não tá, o Ederson tá voltando agora, o Vinícius Júnior está subindo agora, o Everton estava suspenso. Então, uma coisa é uma tem situação Gabriel, tem Berril. pontual, emergencial. Ele tá jogando. Agora, você tem Berril, você tem Gabriel. Ederson, você tem Gabriel, você tem Ederson. Quando ele jogou, você tem Conca, você tem Diego. Ivan, vamos devagar. Quando o Zé Ricardo colocou o Trauco avançado com o Nenê de Como ele já colocou o Rodinei do outro lado também avançado. Isso, exato. E foi numa necessidade, porque Sim. o Everton estava suspenso. Sim. E foi bem. Deu certo. O time jogou legal. O que ele fez? Optou por essa alternativa e fez o mesmo. No lado direito, deixando o Pará e o Rodinei. E o Rodinei, o Pascoal, equivocadamente, acabou colocando na escalação do Campeonato Carioca como lateral direito. Ele não jogou nenhuma vez lateral direito. Mas eu escolhi como o melhor lateral do Rio de Janeiro. São as incongruências que ele vive falando. Ou não? Quem que foi o melhor? Mas é uma pena, né? Você tem tantos jogadores de qualidade no meio campo da frente, aí você vê o Rodinei e uma ponta e o Trauco na outra. Mas com todo mundo à disposição, isso não vai acontecer. Pois é, mas quando eles vão ficar à disposição? Sim, o Everton tá jogando. O Everton tá jogando. O Everton é bom jogador, o Everton é um cara regular. Do lado direito, o Berril tá jogando, entrou o Gabriel.
numa necessidade entrou o Rodilindo. Agora, entendeu? Agora nós estamos falando o Flamengo, meu menino? Vai atacar o Rodinei, né, gente? Não, o Rodinei é intacável. Tá frio. É o quê? Inatacável. Intacável. Agora, o meu menino, o Flamengo vai pegar um time que tem Fred, que tem Robinho, que tem Elias, que tem Casares, tem Vitor. Pega um time que é um dos favoritos a ser campeão brasileiro também. Eu acho aí, Benja, o Flamengo está jogando contra o Galo. E são os dois campeões estaduais, um pelo Rio de Janeiro, outro por Minas. Eu acho que vai acabar empatado. Pela qualidade dos elencos. Flamengo, pra você. Já fez média com todo mundo. Já fez média com todo mundo. Agora, só um minuto. Eu não tenho aqui, apesar de fazer um campeonato de palpite. Ser o advogado dele. Eu posso. Mas eu acho que numa partida de futebol você tem 3 opções: vitória, empate e derrota. Por que ele não pode escolher? Inclusive, porque ele só escolhe empate, esse é o problema. Pera! Quando o pau canta, é só empate. Parecia eu nas minhas provas do terceiro colegial objetivo, era teste, tu botava tudo E. Vai que vai, né? Vai. 20% Você fazia isso, Benjamin? Opa, às vezes eu escolhi uma letra. C, vai no C. Ô, Pascoal, meu menino, Flamengo e Galo. Quem ganha? Falei aqui, os dois são extremamente qualificados. Um ganhou o estadual do Rio e outro ganhou o estadual de Minas. Empate, cara. Acho que é empate. Meu querido Oswaldo Pascoal, quem ganha Flamengo e Galo? Flamengo. Essa figura doce e simpática de Flávio Gomes, quem ganha? Eu vou pro Rio amanhã. Flamengo. Mengo. Xarope. É um Zé Pipoca, meu. Ivan Drago, quem ganha? Empate. Empate também. Então, o Mano empate, Ivan Drago empate, Pascoal Flamengo e Flávio Gomes Flamengo. Olha, na internet, dá uma olhada. Posso optar? Vai, eu só vou falar aqui, ó. Na internet tá dando Flamengo. Olha lá. 42% na internet aí, Flamengo. Sim. E pra você, ô Sormani? Flamengo. Clube de Regatas do Flamengo. Então tá aí, olha, aqui na mesa tá dando o Flamengo com 3 e aí na internet, por enquanto, dando Flamengo e empate e Atlético estão empatando. O Donati ainda tá machucado, senhor Manuel? Tá machucado. Mas se fosse domingo esse jogo, eu ia falar Atlético. Duas nuances. Duas questões. A Lagardère, a empresa francesa que estava disputando o Maracanã, desistiu de ontem, pegar oficialmente. Desistiu de herdar esse contrato. Quer um contrato completamente novo para que ela possa administrar. Mas para ter um contrato novo, precisa ter uma nova licitação. Que é o que o Flamengo queria. O Flamengo quer. Uma nova licitação. E o Flamengo se mostra muito interessado em ficar com esse contrato. Agora tá. Porém, sempre teve. Porém, como é que é o bracinho? Porém, como diria Mano, o Flamengo está fazendo um acordo, já fez um acordo com a prefeitura para a construção do estádio na Gávea. Onde já tem um estádio. Já tem um estádio. Seria para quantas pessoas, Pascoal? 25 mil pessoas. Não é muito. É um estádio que seria chamado... Não pode gastar dinheiro com isso. Estádio, pelo amor de Deus. Estádio aí o Bandeira vai acústico, um estádio acústico. Não, esse estádio acústico é o estádio da ilha. Esse lá da... o estádio da Gávea. Entendi. Porque tem uma movimentação dos moradores do entorno que não querem barulho. Os torcedores vão chegar em silêncio. Não querem barulho. Vão chegar em silêncio. O estádio será acústico. Eu ia te falar, hein? Ali naquela localidade. É demais. Esse estádio lindo. Não, seria ali perto da Lagoa. Agora é preciso ser... botar o pezinho no chão. Um estádio ali, para aquela região, não dá para fazer estádio ali, vai haver muito problema de mobilidade. Mas já tem acordo com a prefeitura, Flávio? O acordo está firmado. Você quer apostar quanto comigo que não vai fazer? Não sai do papel? Você pode fazer com o acordo que quiser. A prefeitura mas com esse presidente do Flamengo sai do papel, Flávio. Não. Com esse presidente do Flamengo sai. Você foi na Vila Belmiro, Flavinho. Você viu onde está localizada a Vila Belmiro? A Vila Belmiro nasceu e a cidade... Tudo bem, o estádio do Palmeiras ali, se você parar para analisar, é um estádio que não comportaria... O estádio já estava lá. Mas o Flávio falou, ele tem razão. Hoje, por acessos... Dá para fazer como não? É diferente. Foi feito isso há 100 anos atrás e depois se construiu praticamente o bairro em volta. Exato. E tem uma outra coisa que... Aí talvez o acordo com a prefeitura seja relacionado a isso. Boa parte do terreno da Gávea é mais ou menos como a portuguesa lá. É uma cessão de terreno
por X anos e que você não pode construir determinadas coisas ali, entendeu? Porque talvez um dia a prefeitura peça de volta. Eu tenho dúvida sobre isso. Não, mas compensa o Flamengo com a torcida que tem o tamanho que tem. Para 25 mil pessoas, isso que eu tô falando. Mas vai jogar o quê? O Campeonato Carioca, alguns jogos contra o jogo de dama, é isso? Joga torneio de dama. Vai jogar Libertadores, qualquer jogo contra o... Não, já que vai fazer um estádio lá, que se faça um estádio para pelo menos 50 mil pessoas. Eu acho que o Flamengo não... na minha opinião, o Flamengo não tem que fazer estádio. Na minha opinião, o Flamengo tem que entrar lá e tentar, de alguma forma, administrar o Maracanã. Também acho. Essa é a solução. O Maracanã está pronto, é maravilhoso. É a casa do Flamengo, do Fluminense, de todo mundo. Mas é mais do Flamengo, né? Não, mas o se o Flamengo pegar a administração, lá, o Fluminense, o Botafogo... Se o Flamengo for... O que eu não entendo, gente, só uma coisinha que eu gostaria de entender. Se o Flamengo for o administrador do Maracanã, o que impede do Fluminense jogar lá? Nada. O que impede o Vasco da Gama de jogar lá? Impede. O Eurico falou. Nada. Não impede. Não. Como vai impedir, sabe por quê? Porque o Flamengo, se ele pegar o Maracanã, ele vai pintar as arquibancadas de vermelho e preto. E o Eurico Miranda já disse que não joga no Maracanã de vermelho e preto. Ele disse isso. Sim, mas gente, eu não consigo entender. O Maracanã... O que convenhamos, tá certo? Ele não está errado, porque entra lá da rivalidade. O Maracanã, mas aí eu tomei você incoerente, que eu vou falar Maracanã. Mas não é mais, vai ser do Flamengo. Não, porque eu ia falar do é que nem o Engenhão. O Engenhão hoje tem sentido do Botafogo. Aí a sede, aí a Gávea. Branco e preto. Aí é a Gávea. Para quem não conhece onde fica e não conhece o Rio de Janeiro, a Gávea está localizada num lugar maravilhoso, cara. Maravilhoso. Na beira da Uma vista nele na Lagoa Rodrigo de frente, o clube do Flamengo. Você vê o Corcovado, o Cristo Redentor ao fundo. É um lugar maravilhoso. Não tem o que questionar. Mas aí eu concordo com o Fábio Sormano, Evandro. Flamengo, cara, tudo bem, você vai fazer um estádio para 25 mil, para jogar 3 meses no ano, Flamengo e Cabo Friense, Flamengo e Olaria, Flamengo e Bangu. Qual o problema? 25 mil não serve. Por mais. O Flamengo vai jogar contra o Barcelona de Guayaquil, primeira fase da Libertadores do Maracanã. 60 mil pessoas. 40, pelo menos 40 mil pessoas. Por mais que o Flamengo seja identificado com o Maracanã não é do Flamengo. Maracanã é do estado do Rio de Janeiro. Mas o estado não quer. Esse é o problema. E outra, uma arena para 25 mil pessoas é o que dá para fazer nesse momento. Já que há essa confusão, já que há essa confusão e ninguém consegue dar um jeito no Maracanã, faz arena por mais que seja para 25. Aí joga na ilha. Joga na ilha do governador, não precisa fazer um estádio, porque a ilha do governador vai ter capacidade para 25 mil pessoas. 20 mil. Aí não precisa. Já está gastando lá. Já está gastando lá, para que vai fazer um estádio? Para que vai fazer um estádio? É muito melhor você pegar um terreno na Barra, lá longe. Depois da Barra, Recreio, onde eu sentei, Vargem Grande. Vargem Grande, do lado de Itaquera ali. Inferno, tá vendo? Ele fala, só se fala de Corinthians nesse programa. Quando o assunto é Flamengo, esse recalcado cita o Corinthians de maneira pejorativa. É um fetiche. Ainda não, mas eu acho que algum ex-jogador do Corinthians pegou alguma ex-namorada dele. O Romero deu um toco nele. Se o Flamengo tem condições de fazer um estádio na Gávea, eu também concordo com você. Se o Flamengo tem condições, por que ele não pode fazer um estádio? Porque não vai atender as necessidades do time. Vai atender, sim, senhor. Não, senhor. Vai atender. O Flamengo joga para 60, 70 mil pessoas sempre. Ok, quando o Maracanã está à disposição. 100 mil pessoas, jogaria Maracanã. Gente, não pode gastar um dinheiro para comprar, para fazer um estádio de 25 mil pessoas. Mas eu acabei de falar, pega o terreno lá longe e levanta uma arena para 50 mil pessoas. Não tem para isso. Arena nenhuma, como não tem? Gente, o Maracanã é espaço físico. Dinheiro tem. Olha aqui. Levanta. Não tem que levantar estádio nenhum, gente. O Maracanã está lá pronto. Mas já vai fazer. Maracanã é maravilhoso. Do Flamengo com a prefeitura para construir uma ampliação da Gávea. Eu acho isso uma sandice. Pronto, falei, minha opinião. O presidente do Flamengo não. Ele acha que o Flamengo tem que ter um estádio que comporte minimamente uma partida de futebol. E não são todos os jogos que você vai ter 60 mil pessoas, gente. Time médio. Se vocês pararem para analisar, os jogos do Flamengo, o Flamengo realmente lotou o estádio, ou pelo menos teve um excelente público, foram os jogos da Libertadores e a final do Campeonato Carioca. Fora isso, os jogos foram para 8 mil pessoas, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. Do Flamengo não consegue fidelizar. Eu vou te passar um dado aqui. Vou te passar um dado. Em 2013, o Flamengo teve uma média no Maracanã
de 23.385 então, pessoas. Dá pra jogar no estádio de 25. Aí que tá. 2013? Vamos lá. 2013. Hoje mudou, nós estamos em 2017. Ele deve ter os outros números. Continue. 2013 você tem 14, 15, 16? Não, 14 teve a Copa, não tinha Maracanã. Então, tudo bem, mas complemente aí o restante dos jogos. Pega a média do Flamengo esse ano no Maracanã. É o 13 teve o Maracanã. Simples. É só levantar. Mas é que tá, por gentileza. Não tome como base a média. Ok, mas se o Flamengo jogar com o Madureira no Maracanã, não vai ser um jogo. Quanto deu contra o Atlético Goianiense? Deu 30 mil pessoas. 35 mil. Agora, eu tô entendendo o que o Mano tá falando. Não, mas acaba os jogos pontuais. Teve 35 mil, mas se o Flamengo pega o Maracanã, acho que acaba aquela moleza, né? Porque no Maracanã, na final do Carioca, teve 10 mil pessoas de graça. Pois é. Eu acho que, às vezes, sem sacanagem com o Flamengo, acho que, às vezes, se superestima essa capacidade, não a torcida do Flamengo, mas essa capacidade do Flamengo de lotar o estádio em todos os jogos. Eu acho que se superestima. Essa média de 2013... Mas isso não justifica fazer o estádio na Gávea, não acho que tenha de fazer. Não acho que tenha de fazer. Eu acho que, assim, o ideal para o Flamengo é ter o Maracanã, como sempre teve, à disposição dele, do Fluminense e tal, não sei o quê. Nem sei porque eu E tá usando... Não, mas isso é importante, Pascoal, porque assim, o Flamengo tá gastando um dinheiro legal no estádio da Ilha do Governador. Já gastou mais de 2 milhões. Tá ficando uma gracinha o estádio, e eu acho que para esse tipo de jogo, de médio porte... Mas ainda não tem toda a documentação necessária para jogar lá. Falando pro futuro. O Flamengo tem de ter um cálculo assim, quantos % dos nossos jogos é de médio porte para justificar um estádio na Gávea? Eu acho que não justifica. Exatamente. Usa lá, ele do Governador. Mesmo que tenha que jogar um dia. Mesmo que tenha que jogar um dia no Maracanã, para 6 mil pessoas. O Flamengo precisa de uma casa, o Flamengo precisa de um estádio. Não dá para ficar jogando cada hora em um lugar. Lógico, você tem razão. Essa situação do Maracanã é insustentável. Depende da situação. Dependendo do Maracanã. O Flamengo pode ser um time itinerante, porque ele tem torcida no Brasil inteiro. Então, mas isso é ruim pro time. Não. Você pode fazer olha aqui, a produção está me passando os dados aqui. Em 2015, a média do Flamengo no Brasileirão foi 27.016 pagantes, com o Maracanã, tá certo? Em 2017, esse ano aqui, a média do Flamengo está em 23.561. Inclusive média. Com jogos lotados aí de Libertadores e em esse 2016, 68 mil. Em 2016, sem o Maracanã... Eu duvido não. Eu desconfio dessa média desse ano. Que jogo no Maracanã que o Flamengo fez com menos de 30 mil pessoas? Poxa, eu fiz aquele jogo daquele quadrangular do segundo turno do que Isso não valia aqui, nada, não foi ninguém? A gente não viu o Maracanã vazio? Pera, você está confundindo. Não é só jogos no Maracanã, é a média do Flamengo. Ah, mas é o que eu tô falando. No Maracanã. Não, eu tô falando. No Maracanã. Mas eu tô falando. Foi o que eu acabei de falar pra ele. Foi o que eu acabei de falar pra ele. O Flamengo jogou muitas partidas em volta redonda. Então, lá não vai ninguém. Pegue a média do Flamengo no Maracanã. Mas, por exemplo, senhor Mano, se os jogos do Flamengo na Libertadores fossem em volta redonda, as pessoas iriam. Não iria. Mas deixa eu falar, você não deixa terminar a informação. Isso aqui é o Fox Rádio. A média, eu sei, mas é o Fox Rádio. Mas do vai e passa, o cara tá... Você tá sendo atropelado, é isso? Então, fica quieto também, produção. Tem 3 falando comigo. Tem 3 aqui, tem 10 gritando aqui. Pensei que você ia tirar o tubo. Pô! Calma. E o doutor Jaime vai me aposentar. Não vai chorar, Benja. Não é motivo pra chorar também. Super 15, não chora não. Fica fazendo jabá, trouxa. Olha aqui. Então, em 2017, depois toma. Em 2017, 23.561 foi a média do torcedor do Flamengo no Campeonato Carioca. Não é só no Maracanã. No Maracanã, esse ano, a média do Flamengo está em 44.476. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Em 2016, sem o Flamengo ter o Maracanã só teve naquela reta final, foi aquele Flamengo itinerante, jogando no Pacaembu, jogando em Brasília, em Volta Redonda. O Flamengo teve... Cariacica, jogou muito nesse Cariacica. O Flamengo teve uma média de 24.542 torcedores. Gente, o Flamengo não pode ter um estádio para 25 mil pessoas. Acho que não. Isso não existe. Mas não tem só jogo de 68 mil, mas tem jogo de 25, tem jogo de 18, tem jogo de 14, tem jogo para todo mundo. É de chorar, pelo amor de Deus. Qual parte que ele não está entendendo? Não sei. Acho que ele quer criar uma polêmica falsa. Ele está querendo que construa isso para 25 mil, para 3 meses do ano, jogar 4 partidas contra o Volta Redonda, o Madureira, o Bahia, eu não vejo
também nenhum problema. O Flamengo tem um estádio bonito dele para 25 mil pessoas, já que ele vai ter que dividir o Maracanã com os rivais, vai jogando um pouquinho no seu estádio, dependendo da partida, vai jogando um pouco no Maracanã. Qual é o problema? O contrato com a Ilha de 2 anos. Os únicos jogos do Flamengo, deixa eu falar, os únicos jogos do Flamengo, gente, tem, que não lota, que não vai ninguém, é contra o Cabo Friense, contra o Olaria, contra o Friburguense. Joga na ilha lá. Joga na ilha, pra quem não precisa, pra quem construir a ilha para 2 anos. Depois, a ilha tem um contrato de 2 anos. Renova. Aí, o Flamengo tem um estádio mais barato. Você acha que o estádio da ilha não precisa do Flamengo? Claro que sim, mas então, só tem contrato de 2 anos. O Flamengo está investindo dinheiro. Gastou 10 milhões agora. O Flamengo tem que ter um estádio do Flamengo. Se for na Gávea, ótimo. Uma informação. O terreno da Gávea foi cedido, me parece que pela prefeitura, é verdade, mas definitivamente. Ah, tá. Entendeu? Só uma coisa. Só precisa ver se confirma essa informação. O Flamengo, Pascoal, se o Flamengo fizer o que o senhor está sugerindo... O Estênio não. O presidente do Flamengo assinou uma documentação com a prefeitura. Sabe por que o Flamengo vai à falência? Porque o Flamengo teria de gerir 2 estádios. Ele teria de gerir o seu estádio de 25 mil pessoas Maracanã. E teria de gerir um estádio maior, que seria, no caso, o Maracanã. E aí quebra. Por isso que, por exemplo, senão você fala assim, mas o Palmeiras, então, o Corinthians lá em Itaquera, o Corinthians não está enchendo todos os jogos. Teve jogo ano passado com 17 mil pessoas. A média, se eu não me engano, hoje então, está em torno de 23, 25 precisa ter um estádio pequeno e um estádio grande? Não, óbvio. Você faz um estádio do porte dos jogos que o Flamengo, que o Corinthians... Se for pouca gente, paciência. O Palmeiras, por exemplo, fidelizou o torcedor. Tá enchendo todo acontece jogo. em jogos contra Cabofrienses e Macaés da vida, tem 30 mil pessoas. Porque pode fazer um estádio Eu pediria, por favor, pro Ivan Drago respeitar e para de falar em cima do outro Ivan Drago. Não, mas o Ivan tem a mesma opinião que eu, que o Flamengo não fala. Ele fala em cima de você? Nós vamos falar. Em cima de mim não fala, não. O Flavinho fala. Nós vamos fazer o seguinte, fala e sussurra. Vamos fazer o seguinte, e fala aqui no vidinho dele. Nossa, que horror. Coisa linda, coisa linda. Olha só, eu adoro ele, né? É que ele é chato. Se ele não fosse, eu levava ele pra minha casa. Botava em cima da geladeira? Vai encher o saco, vai apurrinhar a minha família. Mas se castrar, fica legal. É isso. Já fizeram e continua chato. Vamos fazer o seguinte, vamos pro Rio de Janeiro. Daniela Boaventura com Fox Sports de primeira. A gente volta rapidinho aí. 3 horas e 5 minutos, o Fox Sports de primeira chegando para você não precisar